noite. Nesta terça-feira, o nosso entrevistado é o diretor do Sebrae Mossoró, Paulo Miranda. E ainda todos os detalhes da operação deflagrada hoje pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte. Cenário político está no ar. Muito boa noite para você que nos acompanha a partir de agora no nosso cenário político. Prazer novamente aqui nesta terça-feira. Fique ligado conosco no nosso Instagram. Já estamos com as nossas redes sociais operando, @cenário político TCM e o WhatsApp 8802-8941. Hoje nosso cenário político vai conversar com Paulo Miranda, diretor do Sebrae Regional em Mossoró. Vamos dar uma boa noite a ele antes das reportagens. Boa noite, seja bem-vindo, Paulo. Prazer recebê-lo aqui para a gente tratar um pouquinho assuntos importantes, do empreendedorismo, como, por exemplo, a atualização aí do Simples Nacional, não é isso, Paulo? Boa noite. Perfeito, boa noite, muito feliz de estar iniciando um ano muito promissor, para a gente falar de pauta positiva, que é o empreendedorismo que movimenta tanto essa cidade e a região oeste. Isso aí, obrigado, Paulo Miranda. Bom, antes da gente conversar com o diretor do Sebrae, vamos aos assuntos de hoje, que são notícias no estado, fora do estado, notícia nacional. A gente começa a edição desta terça-feira, aqui no nosso cenário político, trazendo esse tema, a mega operação da Polícia Federal contra o desvio de recursos aqui no Rio Grande do Norte. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está entre os citados na investigação. Acompanhe na reportagem. Ainda durante a operação realizada em Mossoró, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas, a Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie. A quantia foi encontrada na residência de um dos sócios da empresa investigada pela PF. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de atuar de maneira articulada para fraudar contratos e direcionar recursos públicos. A prática configura uma série de crimes, dentre eles corrupção e organização criminosa. Em nota oficial, a Controladoria Geral da União afirmou que não vai comentar sobre investigações que estão acontecendo. Já a Polícia Federal declarou que as investigações permanecem em andamento e que, à medida em que novos fatos forem acontecendo, eles serão divulgados para a sociedade em geral. Além da residência do prefeito Alisson Bezerra, outros locais em Mossoró foram alvos de busca pela polícia. Ao todo, foram 35 mandados de busca e apreensão realizados em todo o Rio Grande do Norte, nas seguintes cidades: Mossoró, Natal, Upanema, Paraú, São Miguel, Serra do Mel, Pau dos Ferros e José da Penha. Por determinação da Justiça, foram aplicadas medidas cautelares contra empresários, sócios e colaboradores das empresas investigadas. Entre as medidas estão o pagamento de fiança e o uso de tornozeleira eletrônica, enquanto o inquérito segue aberto. Muito bem, obrigado, repórter Arthur Alves, aqui da Rede TCM. Olha, e no final da tarde de hoje, a Polícia Federal divulgou um balanço dessa operação. Vamos mais detalhes com o repórter Diego Caminha. Foram apreendidos R$219 mil divididos em 7 locais de busca. Além de 20 celulares, também 17 outras mídias, entre pendrive, computador e HD. A PF ainda apreendeu 2 veículos. As investigações apontam indícios de irregularidades em contratos firmados para fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, confirmou a apreensão de alguns itens pessoais, como celular e notebook, e disse estar à disposição da Justiça e que permanece tranquilo quanto às investigações. Foi levado o meu celular, o meu notebook e 2 HDs pessoais que eu guardei recordações e memórias ao longo de toda a minha vida. Estou na minha casa, com minha família, em paz e com muita tranquilidade, com muita fé em Deus e com muito sentimento de justiça, porque é por ela que a gente trabalha todo santo dia.
Outros prefeitos também se pronunciaram, como o de São Miguel, Leandro Rego, que através das redes sociais disse que recebeu representantes da Polícia Federal e que fazia questão de esclarecer à população que as investigações são direcionadas a empresas investigadas recaindo sobre vínculos firmados com o município ainda na gestão anterior entre 2023 e 2025. A Prefeitura de José da Penha também foi alvo das investigações. O procurador-geral do município, Carlos Vinícius Campos Fontes, disse que todos os contratos firmados estão dentro da legalidade, não havendo nenhum ilícito. Paraú também está na lista da PF. O prefeito Júnior Evaristo se pronunciou. Declarou que a empresa alvo das investigações foi regularmente contratada, seguindo todos os procedimentos previstos em lei. Disse ainda que na residência dele nada foi encontrado e levado. Muito bem, tá aí. Obrigado, Diego Caminha, pelas informações na reportagem do jornalismo TCM. Olha, e agora uma atualização mais recente, no início da noite, né? Polícia Federal encaminhou aqui as apreensões totais, atualizando, além dos números trazidos pelo Diego Caminha, né? Agora à noite chegou mais informações. 33 celulares, 34 dispositivos eletrônicos, no caso notebooks, HDs, tablets, 4 veículos, 117 documentos e R$251 mil, pouco mais de R$251 mil, né? R$251.502 em dinheiro vivo, em espécie. Uma mega operação que repercute aí em nível nacional, não só no âmbito do Rio Grande do Norte, né? E aí teremos os desdobramentos, né? As oitivas, né? Os próximos passos do que essa operação ela vai convergir, né? A gente não sabe ainda até quando chegará, né? Ela é uma operação que começa em 2023 e ela vai ganhando dimensão ao longo dos anos, né? O fato é que os prefeitos já se posicionaram, né? Estão citados, serão investigados. E aí é prematuro fazer juízo de valor de que os citados na operação já, em tese, né, sejam colocados como condenados, né? Isso aí tem que ter todo um trâmite e uma sentença final no caso do juiz que estará à frente desse processo. Do ponto de vista político, é fato, né, que quando há uma operação dessa magnitude, né, acontece exatamente, não deixa de trazer um dano à imagem pública, uma ranhura, por assim dizer. E, obviamente, citando em específico o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que é pré-candidato ao governo do Estado, nós não sabemos até onde vai essa operação, até quando vai, mas o fato é que enquanto ela estiver em curso, de fato, o prefeito, enquanto pré-candidato, vai ter que lidar, por assim dizer, com esse fantasma, né, dessa operação. E, obviamente, no jogo político, né, os seus oponentes, seus adversários, vão, sim, trazer esse elemento como discurso, né, de ataque num ambiente de ringue político, né, que é natural. O jornalista TCM continua acompanhando esses desdobramentos aqui em Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte. Bom, nós temos 2 minutos. Paulo Miranda, do Sebrae, está aqui conosco. 2 minutos nesse primeiro bloco. Paulo, a atualização do Simples Nacional, importante que o microempreendedor esteja atento e o Sebrae venha a público fazer essa convocação. Não é isso, diretor? Boa noite. Boa noite, né? Até agradecer a oportunidade para a gente falar direto, né, com o empreendedor que nos assiste, porque o prazo vai até esta semana, dia 31 de janeiro, para regularizar aquelas empresas que têm como regime tributário o Simples Nacional, né? E é natural que, diante de algumas dificuldades no dia a dia, né, na condução da empresa, possa ter algum débito e a Receita Federal, né, tenha feito algum apontamento para desenquadrar, seja por questão de faturamento, seja pela falta de algum documento, ou também por esquecimento, né, do pagamento, né, dos custos tributários que envolve o Simples Nacional. Então é importante, né, que o empreendedor
né, possa procurar as agências do Sebrae, as salas do empreendedor também espalhadas por todo o estado, para que tenham esse apoio, né, e possam entender qual é o cenário e fazer a negociação, iniciar, né, o pagamento para que ele não saia desse regime tributário que é tão vantajoso, que é o Simples Nacional. Então, até o dia 31, se possível até o dia 30, né, que é a sexta-feira, né, o empreendedor ele possa nos procurar com o objetivo de orientação. Não é o Sebrae que faz cobranças, né? Quem faz a cobrança é o governo federal através da Receita, e o Sebrae tem um papel de orientar para que ele aproveite as oportunidades e, se fizer parte do Simples Nacional, continue nesse regime tributário. Olha, comerciantes e prestadores de serviço têm até o próximo dia 30 para pagamento da taxa de alvará de funcionamento. Acompanhe na reportagem. A taxa do alvará de localização e funcionamento é devida para toda e qualquer pessoa física ou jurídica que exerça atividade de serviço ou comércio em Mossoró. O prazo de pagamento vence em 30 de janeiro. O secretário municipal da Fazenda, Edilson Júnior, explicou que os microempreendedores individuais, MEIs, estão isentos dessa taxa. Taxa de licença e funcionamento devida pelos contribuintes, comerciantes, prestadores de serviços em geral, indústrias, vencendo esta semana, 30 de janeiro. Então, o contribuinte pode ter acesso através do nosso Cefaz Digital ao boleto, acessando o site contribuinte.mossoró.rn.gov.br, através do nosso WhatsApp da Fazenda, que é o 988274890, ou ainda aqui no atendimento presencial da Secretaria da Fazenda, que funciona de 7 às 17 horas aqui no centro da cidade. Prestadores de serviços, comerciantes, associações que tenham, vamos dizer assim, as portas abertas em razão do seu funcionamento perante o público, né? A taxa de licença de funcionamento, mais conhecido como alvará, portanto, os contribuintes ficarem em dia com essa taxa, eventualmente até pendência dos anos anteriores, podem ser parceladas em até 60 vezes. Tudo ele pode obter informações através desses canais de atendimento online, você faz digital nosso WhatsApp, ou aqui no atendimento presencial da Secretaria da Fazenda. Os comerciantes com pendências de período anterior também têm a possibilidade de aderir a parcelamento. Todo o débito tributário, seja do IPTU, do ISS, das taxas mercantis, ele pode ser parcelado em até 60 vezes no município, feito através de forma online, no nosso Cefaz Digital, ou aqui presencialmente na Secretaria da Fazenda. Pagando a primeira parcela, ele já fica em dia, podendo inclusive ter acesso à sua certidão positiva com efeito negativo, se for o caso, para que não venha a enfrentar problemas de cobrança judicial relativo a esse débito. A Secretaria da Fazenda também dispõe de meio digital para acesso ao boleto. Hoje o contribuinte moçoroense não precisa vir aqui fisicamente na Secretaria da Fazenda para ter acesso a esse boleto. Ele pode fazer sim de maneira online. Vou repetir aqui o site. É o contribuinte.mossoró.rn.gov.br, faz o seu cadastro, acessa na área restrita com a sua senha, através do nosso WhatsApp, o 988274890, mas aqueles que prefiram o atendimento presencial está à disposição aqui na Secretaria da Fazenda, inclusive podendo puxar o boleto através dos nossos totens de autoatendimento, sem ter que pegar a fila de espera para isso. Quem não pagar a taxa fica sujeito à inscrição na dívida ativa. No ano subsequente, como determina a legislação, o montante da dívida que foi inadimplente ele é encaminhado para a dívida ativa, cobrança judicial, inscrição do nome da pessoa jurídica nos órgãos restritivos de crédito, que a gente não deseja. Pelo contrário, por isso, todas essas facilidades de acesso ao boleto, acesso à informação para que o contribuinte fique em dia com a cidade. Tá aí, secretário Edilson, da Tributação Municipal, mais uma informação importante, né, para um microempreendedor individual. Fica atento, hein, pessoal? Olha, o governo do estado prorrogou o prazo para a posse dos concursados nomeados no fim de dezembro do ano passado. Vamos acompanhar. O novo prazo traz mais tranquilidade para quem foi aprovado no concurso estadual da saúde. Com a portaria publicada pelo governo do estado, os candidatos nomeados no dia 25 de dezembro de 2025 agora têm até o dia 26 de fevereiro para tomar posse. Já os candidatos nomeados no dia 31 de dezembro ganharam um prazo um pouco maior, que segue até o dia 9 de março.
A decisão foi tomada diante da alta procura pelos serviços da Junta Médica, etapa obrigatória do processo, né, que os candidatos precisam para tomar posse. Segundo o governo, a prorrogação garante que todos os mais de 1.500 profissionais aprovados consigam concluir os trâmites e assumir os cargos, reforçando o quadro da Secretaria Estadual de Saúde. A CESAP também esclareceu que nada muda para quem já iniciou o processo. Os candidatos que já agendaram ou até mesmo realizaram a perícia médica seguem com o andamento normal, sem qualquer prejuízo. A expectativa é que com os novos prazos, o processo aconteça de forma mais organizada e segura para todos os convocados. Pedro Ítalo para o Jornalismo TCM. Obrigado, Pedro Ítalo, nosso repórter. Um abraço, obrigado pela matéria. Bom, a gente volta agora a conversar com Paulo Miranda, né, diretor do Sebrae aqui de Mossoró e região. Assunto importante para você que é MEI, né, dia 31, prazo de adesão ao Simples Nacional. Paulo, por que é tão importante que o microempreendedor individual, o MEI, ele esteja atento a esses prazos? É importante porque é uma oportunidade que surge a cada ano. Então, se ele perder esse prazo, só em janeiro de 2027... Nossa, é um transtorno enorme. Isso, ele vai desenquadrar, pode ficar com a dívida ativa na União. Então, são alguns prejuízos que podem ser evitados. Não precisa resolver toda uma pendência se a questão for um débito. Basta procurar, entender a situação, né, começar a negociação, né, com os órgãos competentes, e o Sebrae está pronto para ajudar, orientar, entender qual a capacidade financeira, né, se houver algum débito referente a pagamento de tributos, e começar, né, esse possível parcelamento, e também analisar se o faturamento está adequado ao nível empresarial, né, ao enquadramento empresarial desse empreendedor, né, e ter informações que é vital, né, conhecer essa regra do jogo, né, e não perder essas oportunidades de estar regular, né, junto aos governos e tributação. Ô Paulo Miranda, o Simples Nacional digamos assim, ele representa o menor imposto possível, né, no campo da economia, no campo do empreendedorismo. Quais são as razões, então, para que o cidadão empreendedor ele fique inadimplente, se torne inadimplente ou esteja inadimplente no Simples Nacional? Que razões o Sebrae verifica nesse contexto? Sim, tem vários fatores, né? Um deles é da dificuldade financeira, né? Independente do valor, né? Há uma sazonalidade no comércio, no serviço, né? No empreendedorismo de uma forma geral. Então, o empreendedor às vezes sente essa dificuldade de pagamento, acontece. Alguns que esquecem, né? Que não colocam... Tem isso também, o esquecimento? Tem o esquecimento, né? Somente nesse pós-pandemia, né, as pessoas têm esquecido mais, têm aumentado esse nível de inadimplência, tanto com os tributos, né, como também, né, com outras questões de pagamentos a fornecedores e outros atores que fazem parte desse contexto, né? Mas esses são os principais. O importante é retomar, recalcular a rota, né, e poder ficar regular e continuar a atividade empreendedora. Hoje, digamos assim, o balanço financeiro de um MEI, hoje ele está acima de R$60 mil ano. Sim. Não é isso? A ideia, né, inclusive há uma luta para que aumente. Ah, é? Isso, né, para que aumente o teto, né, do que pode ser faturado enquanto MEI, é de 81 mil durante um ano. 81 mil. E pode ser um motivo de desenquadramento, né, desse regime tributário se o empreendedor estiver faturando mais do que isso. Mas não é motivo de desespero, é motivo de orgulho, mas também uma necessidade de ajuste para que ele fique adequado à faixa de faturamento dele. O Sebrae tem números, por exemplo, para pontuar uma média, o tamanho dos microempreendedores em Mossoró e quantos estão inadimplentes? Não consegue mensurar isso? Olha, é um número que muda diariamente, né? Mas
Existe em Mossoró mais de 20 mil microempreendedores individuais. Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Correspondem, com certeza, mais da metade da quantidade de CNPJs. Então, por isso que é muito significativo e é uma prestação de serviço, né, aqui Sim. da TV, da TCM, para chegar até o empreendedor, porque é do interesse público, é muita gente envolvida. Não, e eu tenho certeza que nesse momento, Paulo Miranda, tem muito microempreendedor acompanhando você. Isso, nos acompanhando por diversas plataformas. Isso. Para que ele fique atento, né? E existe tanto o Sebrae, enquanto agência, né, em Mossoró, em Açu, em Pau dos Ferros e outras cidades polo do estado, mas também há uma prestação de serviço junto à Sala do Empreendedor, praticamente em todos os municípios do Rio Grande do Norte, para que o empreendedor se sinta acolhido, né? Ele não tem obrigação de decorar todos os procedimentos, principalmente tributário, não é uma temática simples, mas o Sebrae é uma das instituições prontas para ajudar e orientar. Então, do ponto de vista prático, o Sebrae recebe, acolhe esse microempreendedor lá e dá algumas orientações no sentido de facilitar o trâmite dele com a Receita. Seria isso? Perfeito. Nós vamos acolher, entender qual é o cenário. É muito importante que o empreendedor ele tenha fácil acesso ao portal Gov, porque Sim. ele precisará desse acesso. Vamos fazer um acesso orientado junto à equipe de analistas, de consultores, de todos que fazem parte, né, dessa rede de atendimento do Sebrae, para que junto a ele possamos fazer uma análise de qual é o melhor encaminhamento para que ele fique regular, né, e não perca um enquadramento junto ao Simples Nacional. Muito bem. Isso, tipo, a Sala do Empreendedor quem faz esse trabalho diretamente, né? A Sala do Empreendedor é uma das opções, que é um espaço em parceria com os municípios e com a Assembleia Legislativa, né, um convênio que foi feito, onde há uma estrutura física em mais de 160 municípios do Rio Grande do Norte. Certo. Através de uma pessoa cedida pela gestão municipal, treinada pelo Sebrae para orientar o empreendedor. Então, praticamente todos os municípios, mais de 160, tem essa figura no espaço da Sala do Empreendedor. E nas cidades polo, existe a agência do Sebrae, como em Mossoró, como temos também em Açu, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Natal, Santa Cruz, temos também Nova Cruz, e em alguns lugares até um outro espaço, recente inclusive, aqui pertinho de Mossoró, que é a Loja do Empreendedor, também um espaço do Sebrae para o empreendedor, em Apodi. É uma nova atuação para que a gente possa cobrir essa região tão pulsante do nosso estado. Perfeito. E você, microempreendedor individual, é importante ficar atento aí ao que o diretor do Sebrae está falando, Paulo Miranda, porque o prazo para adesão simples vai até dia 31. Agora não vai cair na cultura de todo brasileiro de deixar para a última hora também não é não, Paulo Miranda? Verdade. Porque isso gera transtornos. Isso. E quanto mais tarde ele deixar, mais tempo ele vai perder literalmente, porque no último dia, né, as salas e agências devem estar lotadas e ele vai ter que aguardar um pouco mais, podendo estar vendendo, atendendo na loja, né? Então, quanto antes, né, nos procure que vamos ter maior satisfação de atendê-lo a ficar regularizado e continuar empreendendo aqui no nosso estado. Olha, a Secretaria Municipal de Educação iniciou hoje, né, o curso de formação continuada para a nova turma do programa Incluir. Acompanhe. Ana Kelvin é mãe atípica e voluntária selecionada pelo programa Incluir. Hoje, ela e dezenas de outros candidatos começam uma jornada de formação para adquirir habilidade com crianças com deficiência ou no espectro autista. Meu filho ser autista, né? Eu tenho uma vivência muito grande no desenvolvimento dele, né? Porque como ele era nível 3, hoje ele é nível 2, eu já passei por muitas coisas. Então eu decidi participar dessa nova vivência para me poder trazer minha experiência como mãe atípica para dentro de sala de aula e poder desenvolver outras crianças com a experiência que eu tenho, né?
O curso de formação continuada em prestação de assistência a pessoas com deficiência e transtorno no espectro autista acontece hoje e amanhã no Teatro Desvio Rosado. Nós estamos formando os profissionais de apoio para a rede pública municipal, né? Nós estamos na segunda edição do Incluir. A primeira edição trouxe 400, nós estamos chamando de veteranos. Agora nós estamos capacitando mais 400 para que já atuarem no ano letivo de 2026. Então essa formação traz a formação do profissional de apoio para que ele possa ir para as salas de aula, para os alunos com deficiência do espectro autista que precisam desse profissional de apoio. Precisam para a locomoção, para a higiene, né, para dar todo esse apoio, esse suporte na escola. De acordo com informações do secretário municipal de Educação, Leonardo Dantas, hoje pelo menos 15% das vagas do município estão preenchidas por alunos com algum tipo de deficiência ou no espectro autista. E esses voluntários que estão sendo formados agora nessa capacitação deverão atuar logo agora no início do ano letivo. Jadson defende a inclusão em todos os aspectos e lugares e espera poder colocar em prática o aprendizado adquirido durante a formação. Você já está preparado, então, para a volta, para começar nessa jornada? Eu já tive algumas experiências, porque eu já fui estagiário numa escola e já tive experiência, sim, então já sei como é mais ou menos na sala de aula, então eu já me sinto mais aliviado, porque eu já tive o contato, né? Vale lembrar que a formação dos selecionados no Incluir é continuada. O programa foi sancionado em 2025 como lei municipal e pretende levar às escolas cerca de 800 auxiliares de sala. É um divisor de águas, né? Porque cada dia que passa e cada aprimoramento, né, a gente vai vendo que cada dia mais a inclusão está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Principalmente das crianças que precisam ter esse acompanhamento a vida inteira. Procurar entender a criança no qual você vai se adaptar a ele, né? E ele a se adaptar a você. Ter uma convivência muito boa também em relação aos pais, né? Para você conhecer melhor a criança. E o resto a gente vai construir no decorrer do ano. Muito bem, importante. Parabéns aí ao pessoal do programa Incluir, né? Um projeto realmente inovador para a educação de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Professor Leonardo, né, que está à frente. Secretário de Educação Leonardo Dantas. Importante demais essa iniciativa e boa sorte aí essa moçada, né, com um grande futuro pela frente. A gente vai voltar a conversar, mandando um abraço aqui antes de eu retomar a conversa com Paulo Miranda do Sebrae, mandar um abraço aqui para Sargento Niel, Dona Dita conosco todas as noites, né? São espectadores aqui do cenário político. Amanhã vão estar de volta, se Deus quiser, assumir o comando, viu, Sargento? Obrigado aí pelo carinho das palavras. Eu digo sempre, bota quente, Sargento, bota quente, viu? Deixa barato não. Um abraço, Sargento Niel, Cosme Roque, o homem do Terço dos Homens também, né? O cidadão aqui do Terço dos Homens, Cosme, seu Cosme Roque, toda noite. João da UPA, alô João, lá da UPA do Alto de São Manuel, esse também é cadeira cativa aqui conosco. Olha, eu tenho que dizer aqui para o telespectador sobre essa operação de hoje, que não está recaindo sobre perguntas que chegam aqui no nosso WhatsApp. É preciso que o cidadão, a cidadã que acompanha o jornalismo, seja o nosso ou qualquer outro veículo, né, esteja atento às informações, né? A operação de hoje, ela é meramente do ponto de vista de cumprimento, as ações de hoje, de cumprimento de uma determinação, de um andamento de uma investigação. A pergunta que foi feita aqui anteriormente, se recaía sobre o prefeito, se ele vai ser cassado, se vai deixar o cargo. Não há essa hipótese nesse momento, não há nenhum elemento, né, que atribua aí uma cassação à perca do mandato. Não existe essa possibilidade, né? Houve um mandado de busca e apreensão, não só na residência do prefeito Alisson, mas dos demais prefeitos também que estão citados no âmbito da investigação. Então, os próximos passos, né, desse caminho jurídico, investigativo, quem vai dizer é a própria investigação, né? Pode ser que lá na frente, a depender dos elementos comprobatórios,
né, o juiz responsável pelo caso, né, talvez possa pedir o afastamento de algum gestor dos citados, que não é o caso aqui, né? Pode, a depender da situação jurídica, pode se pedir o afastamento até antes do processo tramitado em julgado, por assim dizer, né? Mas não há essa hipótese, né, para que não haja confusão, nem o entendimento ele seja realmente como está o andamento. Um mandado de busca foi cumprido. Então, segue a tramitação da investigação e os gestores citados permanecem exercendo as suas funções normalmente. O que eu disse no início do bloco é que não é nada bom para qualquer gestor, do ponto de vista político, né, ser recebido na sua casa pela Polícia Federal pela manhã. Porque que queira ou que não queira, essa abordagem, por si só, ela já serve de elemento do ringue político. Você carrega a ranhura, né? Você vai carregar perante a opinião pública, porque também se faz uma confusão. Uma matéria dessa ou uma situação dessa, quando vai para a mídia, quando ela vai para a opinião pública, cada cabeça é uma sentença, né? Cada cabeça é uma sentença. Então, do ponto de vista político, isso é negativo, sim, para qualquer gestor. Porque até que se chegue, né, a uma definição de que se fulano é culpado ou inocente, o camarada está no processo político eleitoral. Ele vai carregar esse fantasma com ele, né? Esse fantasma da acusação dos seus opositores. Esse elemento vai servir de propaganda política acusatória. E assim o processo é o jogo. Agora dizer que o prefeito de Mossoró, os demais são responsáveis, não. Permanece a situação exatamente como está, né? Como está. E nós vamos acompanhar os desdobramentos dessa situação. Bom, Paulo Miranda, vamos falar aqui sobre a adesão ao Simples. Nós já falamos, microempreendedores individuais também, Paulo. Qual é a participação do bolo desse contingente aqui em Mossoró? E uma outra questão que eu ia colocar para você, o MEI é de fato o primeiro passo para quem, por exemplo, é informal, ou camarada que é um CLT, que está pensando em empreender algo, ter o seu próprio negócio. Não existe um outro caminho, o caminho é pelo MEI, Paulo Miranda? Tássio, a gente indica como o melhor caminho para iniciar, né? Como você bem relatou, né? Muita gente começa na informalidade, né? Vai vendendo, né, num espaço controlado para a família, para o bairro, às vezes ali começa para poucas pessoas na rua, ou numa rede social, não tem necessariamente um ponto físico. Sim. E aí quando há um potencial de crescimento e vimos que é importante uma regularização e uma formalização, nós indicamos com muita veemência que ele comece pelo microempreendedor individual, né, porque há menos burocracia, né, o processo simplificado, né, de tributação e de gestão por si só já ajuda o empreendedor que está iniciando. E há uma série de vantagens, né, para que ele possa conduzir essa empresa. E nós estamos observando, né, ao longo dos anos, o número é cada vez maior, né? As pessoas têm feito, né, uma formalização. Sim. O número é crescente, né? Aqui em Mossoró são mais de 20 mil mês. 20 mil. Mais de 20 mil. Mais de 50%, né, do número de CNPJs são de microempreendedores individuais. Setor de serviços. Isso. É majoritário. Serviços e, na sequência, o comércio também é muito forte. Né? Então, é uma grande política pública desde 2005, 2006, onde a formalização é incentivada para que esse empreendedor saia da informalidade, possa ser visto, possa ser apoiado, né, e possa aproveitar as oportunidades que tem o empreendedorismo, né, formalizado. Paulo, qual é a taxa de vida das empresas, microempresas e o MEI também?
a partir do momento que abre. Porque o importante é isso, é você abrir e o Sebrae está aí para ajudar, ser parceiro. E não ficar pelo meio do caminho. Porque me parece que tem uma certa mortalidade também, né? Acentuada. Sim, né? Há uma mortalidade. O número, ele não é preciso, né? Ele não é preciso porque ele tem muitas variáveis embutidas, né? Por exemplo, há algumas pessoas que encerram o CNPJ, mas não encerram a atividade empresarial, né? Então, eu não posso afirmar que a empresa, ela acabou, né? Então ele encerra o CNPJ, mas fica na informalidade. Existe esse cenário, né? Existe esse cenário. Existe a migração, né, de encerramento para a criação de um novo CNPJ, né? Existem algumas empresas que, né, fazem, né, a divisão de departamentos com criação de CNPJs. Então não é um número tão exato assim, mas a atuação do Sebrae é para apoiar e diminuir essa mortalidade, né? Essa mortalidade para que as empresas elas continuem existindo, gerando emprego, gerando renda e eles possam, né, continuar, né, oportunizando, né, uma dignidade através dessa geração de emprego. Mas, no geral, a estimativa, né, é de que há uma mortalidade entre 1 e 2 anos com CNPJ aberto. Mas, a depender do cenário, da cidade, né, da região e do estado, há uma variável considerada, né, para a gente poder analisar com mais frieza, né, e exatidão. E o perfil, Paulo Miranda? O perfil é aquele camarada mais amadurecido, que quer migrar para outro setor, o cara jovem também, está buscando também empreendedorismo? Inclusive, por coincidência, foi até fruto do meu estudo de mestrado, na época, o empreendedor que às vezes a gente chama de por necessidade. Por necessidade? Por necessidade. Olha que impressionante. O perfil maior são de pessoas que são empregados de alguma empresa, por algum motivo deixaram ou foram demitidos, pegam essa verba rescisória e vão encontrar, através do empreendedorismo, né, uma forma de geração de renda para sobreviver. Então, aquilo que a gente vê em filme, né, de muito glamour, mesas grandes, não é um cenário equivalente à realidade brasileira, por exemplo, né? O empreendedorismo é um meio de vida para as pessoas sobreviverem, né? E essa faixa do microempreendedor, ela reflete muito essa realidade, porque, né, a maioria fatura cerca, né, de até 80 mil por ano. Então, e aí a gente está colocando, tem custos envolvidos, né? Tem despesa. Variáveis, né? Todas. Então, esse é o perfil do empreendedor brasileiro, por isso que o Sebrae e outras instituições existem para apoiar, para orientar e capacitar esse empreendedor. Perfeito. Paulo Miranda, a gente já está recebendo o toque aqui, 1 minuto para terminar. Em nome do Sebrae, a gente agradece a oportunidade aqui com você, 30 segundos. Fique à vontade para deixar o recado aí. Atenção você que é MEI até o dia 31, tá bom? O Sebrae está aí ajudando você a fazer adesão ao Simples Nacional. Paulo Miranda, muito obrigado. Nós que agradecemos, uma enorme oportunidade de se conectar direto com o empreendedor. Para aqueles que têm alguma regularização a fazer com a Receita ou com algum tributo, procure um Sebrae ou Sala do Empreendedor, teremos satisfação em ajudá-lo. E aqueles que têm alguma ideia de negócio ou pensem em expandir, há um Sebrae para você, para ajudar e contar essa história de sucesso. É isso aí. Conversamos com Paulo Miranda, diretor do Sebrae Mossoró. O cenário político vai ficando por aqui, agradecendo a você. Vamos despedindo. Amanhã Vonúvio Prachedes está de volta, com a graça de Deus. Obrigado a Caio, obrigado a Luiz Eduardo. Volta Vanvan, o menino aqui está dizendo aqui no ponto, o grande Renato, o grande Bruno e a menina aí, Bruno, nossa amiga. Alô, Thaisa, obrigado também, porque sem esse pessoal não fazemos o programa. E o programa de hoje é dedicado ao meu amigo Black Power, Ranilson Silva, grande cinegrafista, aniversariante do dia, viu? Boa noite para você. Volta, Vonúvio, volta. Vem pegar o que é teu, vem, chega aqui, chega pra cadeira, vai. Cenário político. Oferecimento. Concrete.
e Hiper Queiroz.